Olá, seja bem-vinda. Sou a Gláucia Coutinho, especialista em investimento para mulheres, e esse é o meu podcast Muito Além das Finanças. Aqui você vai encontrar conteúdos simples, fáceis e acessíveis para lidar melhor com a sua vida financeira. O tema de hoje é sobre constância. Eu gosto muito disso, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso dar um gás, eu preciso ser intenso e para conseguir, para olhar para os meus investimentos, para olhar para a minha vida, para olhar para o meu trabalho, e a gente pensa muito em intensidade. Eu não sou contra a intensidade, mas a intensidade ela tem momentos na nossa vida. A gente não consegue ser intenso por um longo período. Por quê? Quando a gente começa a falar em intensidade de um determinado ponto, de um determinado setor da nossa vida, né, existe uma grande chance da gente pifar. Né, da gente se lesionar quando a gente está falando de atividade física, porque eu fui numa intensidade muito além, de eu ter um burnout, se eu estiver falando de uma intensidade muito forte no meu ritmo de trabalho, no meu negócio, quando a gente está falando em empreender, né, intensidade numa dieta, eu posso perder minha saúde. Então, a gente tem que pensar muito assim, eu tenho picos de intensidade, mas o que vai me fazer chegar onde eu preciso é eu ter constância. Eu saber que eu vou ter picos, mas eu continuo. Picos e eu continuo. Então, é importante a gente entender sobre constância. Porque uma coisa chama a minha atenção, toda vez que a gente começa a falar sobre investimento, ou toda vez que a gente começa uma mentoria de investimento, a gente começa a mostrar que no longo prazo, se a pessoa tiver constância, mesmo que sejam valores pequenos, porque dos fatores da equação do investimento é o tempo, né? Quanto mais tempo eu tiver, mais juros compostos eu vou ter em cima do valor que eu coloquei. A gente fala muito sobre essa questão da constância do aporte. Seja essa constância do aporte lá na previdência privada, né, que a gente faz e que as mães agora já estão fazendo para os seus filhos, antigamente era poupança, ou seja na compra de um tesouro direto, seja na compra de um fundo imobiliário, ou seja, eu pego, reinvisto o dinheiro dos dividendos que eu estou recebendo, mas eu preciso ser constante. E aí, aonde pega a questão da constância para a gente? Ela pega exatamente quando a gente fala sobre a gente ter esse autocontrole de fazer isso todo mês. E o que eu gostaria de deixar aqui, esse episódio é um episódio mais curtinho, é a dica da gente olhar e falar como eu consigo garantir que eu vou ter aquele depósito todo mês, que eu vou ter aquele investimento todo mês, que eu vou ter aquela constância naquela atividade de investimento todo mês, sem me auto-sabotar. Tirando essa responsabilidade, ou seja, essa necessidade de pensar naquele investimento todo mês. Se eu posso investir automaticamente, colocar aquele investimento em débito automático, porque a gente vai fazer sem perceber. Vai cair na nossa conta ali um valor líquido e a gente sabe que aquele é o valor para a gente passar o mês. Se eu tiver que negociar com o meu cérebro todos os meses, eu estou todos os meses testando o meu autocontrole em relação àquele investimento. Então, quanto antes eu começar, melhor, ou seja, quanto mais nova eu começar, menos eu vou ter que colocar porque eu vou ter mais juros, né? Eu vou ter um período maior de juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. Porém, a constância ela também é importante. Então, não é o valor, comecei com muito e fiz um único aporte, mas eu comecei e eu faço com regularidade e eu tenho tempo para que esse investimento aconteça. Então, se a gente está pensando em aposentadoria, em faculdade de filho, em ano sabático, em comprar uma segunda casa ou a própria primeira casa, e não é uma coisa que você quer fazer agora, a constância vai te ajudar nesse sentido. Agora, o que eu falo da constância? A constância é eu entender o que eu quero. Eu repetir, eu ter essa constância de repetir todos os dias e lá no final eu ter a disciplina de fazer. Algumas coisas precisam ser dessa forma. Outras coisas eu posso, sim, botar no débito automático e ajudar a ser mais fácil o investimento. Outro ponto, da mesma forma que eu uso o investimento para que seja mais prático, eu fazer o acúmulo, eu preciso ter muito cuidado quando eu boto as minhas despesas em débito automático. Por quê? Porque às vezes eu paro de controlar. Eu botei minha fatura do cartão de crédito no débito automático, eu começo aos poucos a perder o hábito de olhar para aquela fatura, de olhar quanto eu estou gastando. E às vezes eu nem sei quanto vai vir de cartão de crédito porque eu sei que ele vai ser pago quando bater na minha conta. Mesmo que quando bata na minha conta eu entre no cheque especial. Então, tudo que é a meu favor de acumular valores, de aumentar meu aporte de investimento, sim, se for possível colocar no débito automático, é bem interessante que isso seja feito. Agora, se for para pagar, eu tenho que olhar aquilo ali. Eu paro de perceber, de saber se eu estou gastando muito de luz,
saber se eu estou gastando muito de cartão de crédito, saber se eu estou gastando muito de alguma coisa que está ali no meu débito automático, que tem uma despesa variável, não é igual todos os meses. Isso também é um sinal de alerta. Tudo que a gente automatiza é para facilitar a nossa vida. Só que eu estou facilitando o gasto ou eu estou facilitando o investimento? Então, volto na questão da constância, né? Constância mais tempo é um bom resultado para quem está pensando em investir. E um ponto importante, facilite o seu investimento. Use o débito automático para fazer os seus investimentos. Não dá para fazer? Bota uma segunda pessoa para te ajudar. Quem sabe um assessor de investimento, quem sabe uma outra pessoa que está ali junto com você, o teu parceiro, a tua parceira, para te ajudar a investir. Crie uma obrigação onde mais uma pessoa vai estar te cobrando que aquele investimento vai estar sendo feito. Espero que vocês tenham gostado da dica. Esse é um podcast curtinho, mas é um podcast para você entrar em ação. Se você não segue a gente aqui no YouTube, já clica aqui para começar a seguir. E se você estiver assistindo pelo Spotify, eu vou pedir para você, se você gostou, para botar as 5 estrelinhas, porque isso ajuda bastante o nosso podcast a ser mostrado para outras mulheres que também precisam ouvir sobre dinheiro. Beijo, vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.